Companheiros, bem-vindos ao canal. Temos mais uma vez o apoio da Awesome e hoje temos a mais nova da marca, a mais recente, Awesome Go Soul 2 Pro Dual Motor. Vamos lá começar o teste da bichinha, aqui só com o motor a subir. Cada motor tem 1400 watts, ou seja, vou ligar agora ao segundo, os dois em conjunto têm 2800 watts de pico, sendo que em termos de força tem 56 newtons-metro com os dois conjugados. Como vocês estão a ver, isto sobe com uma facilidade incrível. Vamos lá testar a estabilidade aqui da menina. Portanto, ela está limitada a 25 km/h, sendo que vinha limitada a 20. Vinha preparada para a Alemanha e para a Suíça. A marca é que nos fornece forma de nós conseguirmos meter isto a 25. Portanto, vou aqui a descer, vou aqui a 36, 37, portanto ela vai embalada, não vou acelerar, obviamente. 40, 41, extremamente estável. Isto que eu vou fazer não é para fazerem, é só para testar a estabilidade dela. Portanto, eu tiro uma mão e ela vai aqui perfeitamente estável. Vamos lá testar os modos de condução. Vou começar com o Eco, 15 km/h, Sport, 20 km/h, Race, 25 km/h, certinhos, sem tirar nem pôr, relógio suíço. Aproveito, vejo já se ela sobe isto, perfeito, impecável. Quero-vos mostrar aqui uma coisa. Quando vocês ligam a vossa trotti, ela fica em modo de parque, ou quando estão há algum tempo parados, ela passa a parque. Não se esqueçam também que têm sempre aqui a assistência, carregando no sinal de menos, assistência ao empurrão. Temos aqui uns pneus de off-road tubeless e são uns 10, 2,75. E vou-me sentar um bocadinho que eu também quero ver. Unboxing e montagem é muito rápido. E aqui está ela, companheiros, é a minha segunda Awesome no canal. E como já é habitual, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Eu disse logo que ia ser muito rápido, qualidade de embalagem incrível por parte da Awesome. Siga para teste de travagem. E vamos primeiro ao travão de trás, que é aqui deste lado, a ver se eu não me engano. Bora lá! Impecável, boa travagem. Travões mecânicos, mas boa travagem. E agora ao da frente, que é aqui deste lado, tenho que o dosear. Tenho que o dosear mesmo porque ela levanta mesmo e só tem discos de 140 mm, ok, companheiros? E vamos lá aos dois ao mesmo tempo, bora lá. É imediato mesmo. Ela pesa 32 kg, portanto não é muito leve nem muito pesada, o que ajuda na travagem. Antes que me esqueça, aguenta cargas até aos 130 kg. E vamos ver como é que se porta a suspensão aqui no empedrado, impecável. Só entrar aqui um bocadinho na terra, depois no off-road exploramos melhor. Aqui na terra, muito fixe mesmo, muito fixe. Ela de fábrica vem com uma regulação assim mais para o firme, sendo que, lá está, é regulável. Ou seja, na suspensão temos mola helicoidal regulável tanto à frente como atrás e braço oscilante tanto à frente como atrás. Quando falei na travagem, esqueci-me de referir que temos ajuda eletrónica com regeneração. Olha a força da bicha. Até se passam. E estão curiosos para ver, eu sei. Vamos ao teste de iluminação. E como já é habitual, antes de irmos para o teste de iluminação, vou-vos mostrar primeiro aqui o display. É aquele display lindíssimo que a Awesome já nos habituou. Aqui está em parque porque eu acabei de ligar agora à trotti, portanto se eu acelerar não acontece absolutamente nada. Se eu carregar aqui passo a Eco, Sport,
e o Race. Andando no sinal de menos, volto até Eco. Se eu continuar a carregar no menos, não volta a parque. Ele só vai a parque se eu tiver algum tempo com a trote parada, ele passa a parque para nos proteger. Aqui neste caso temos o odômetro. Se eu der um clique rápido no botão do Power, passa a trip. Outro clique rápido, tensão da bateria, outro clique rápido, novamente para o odômetro. Aqui temos o símbolo do Dual Motor. Se eu carregar aqui, fica só em Single Motor, carregando novamente Dual Motor. Se eu carregar no botão mais em contínuo, acende a luz e temos aqui a indicação que a luz está acesa. Aqui será a velocidade que iremos, neste caso está a 0 porque estamos parados. Aqui temos a bateria por tracinho, está quase no fim. Se eu meter o pisca para um lado, estão a ver, aqui no punho acende e temos a indicação do pisca aqui. Se eu carregar para o mesmo lado, desligou. Falta só dizer que aqui é a buzina. E siga para o teste de iluminação. Em relação ao farol, é de facto um dos melhores que eu já tive no canal, mesmo. O farolim, boa presença, boa sinalização de travagem. Os piscas, como são no guiador, vê-se bem de trás e da frente. E vamos lá à conclusão. Vou-vos dizer o que é que eu acho da iluminação aqui da bichinha. O farol, pá, grande bujarda mesmo. É um espetáculo. Um dos melhores que eu tive no canal, mas sem dúvida nenhuma. Como é que um farol aparentemente tão pequeno, pá, tem uma iluminação tão boa? Incrível mesmo. O farolim é o que eu já disse, boa presença, sinalização de travagem e os piscas. Como o guiador é bastante largo, pá, vêem-se muito bem, tanto da frente como de trás. Pena é que não tenham aquela sinalização sonora, ok? Aquele bip, bip, bip que evita que eu me esqueça, que sou despassarado da cabeça e que ajuda também os peões a ouvirem, não é? Pip, 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 dá muito jeito. E já me estava aqui a esquecer de uma coisa, se eu der 2 cliques rápidos no sinal de mais, acende a luz do deck. E agora, sem clique nenhum, vai-se acender a luz do dia. Siga para Test Ride. E vamos já prosseguir, mas antes disso tenho que vos dizer que temos aqui uma bateria de 48 volts, 18 amperes hora, ora fazendo as contas, 864 watts hora. Para carregarem a bateria é aqui e digo-vos já que gosto muito deste local que eles escolheram para a porta de carregamento. E antes que me esqueça, demora cerca de 9 horas o carregamento até aos 100%. A marca estima que a autonomia desta bateria serão 90 km, mas o que nós queremos saber é a autonomia real. Eu carreguei-a com 0 km no odômetro até aos 100%. Ela completamente carregada fica com 54,6 volts. Eu já fiz 20 km e está neste momento com 50,4 volts. E vamos lá continuar a ver até onde é que ela chega. A marca aconselha que a dimensão dos utilizadores esteja compreendida entre 1,50 m e os 2 metros. Ora, vamos lá tirar as medidas ao deck. Aqui é este sítio lindíssimo. Este local já é um clássico nas medidas do deck. Vamos lá ver isto. Vamos ao comprimento, daqui até aqui 51, até ao final 67 cm. E a largura 18 cm e meio. E a altura do sítio onde vocês pousam os pés 23 cm e meio. E a altura até ao solo 16 cm. E já agora a largura do guiador 72 cm. E vamos continuar a curtir, siga. E vamos lá aqui para o off-road. Curti que nem os doidos, eu levo a máquina deslimitada, ok, companheiros? Atenção que isto é só para terrenos privados. Vamos ver como é que ela sobe. Olha o desempenho da bicha aqui no terreno das e-bikes. Ela tem uma capacidade de manobra muito fixe mesmo. Muito fixe mesmo. Extremamente equilibrada. Já estou cá em cima. Brutal mesmo. Atenção que esta máquina, quando está deslimitada, ela no fundo deslimita a velocidade, ok? Porque há controladores daqueles mais baratos que quando nos limitam a velocidade estrangulam o torque, estrangulam a potência, estrangulam tudo, porque tiram amperagem ao controlador. Este aqui nota-se que ela bloqueada aos 25 km continua com bom torque, boa potência. Ao deslimitar, estás a deslimitar a velocidade. Vamos lá aqui à descida técnica, para ver como é que ela desce.
Pá, esta suspensão, vou-te dizer, meu, muito fixe mesmo. Ela vem mais porridinho, mas ainda bem. Tem aqui um desempenho incrível, meu. Incrível, eu ainda nem regulei. Tem um desempenho brutal. É só calhau, bora lá isto. Pá, este gatilho aqui do throttle é se calhar o melhor que eu já tive em termos de sensibilidade. Não é aqueles on-off. Pá, não, nota-se que tem aqui progressividade. Já estamos quase na descida final. Vamos lá, isto. Bora! Brutal! Estamos cá em baixo. E estamos quase a chegar ao fim. Vamos lá dobrar aqui a menina. É mesmo muito simples. Temos aqui uma patilha de segurança. Puxamos para a frente. Tem aqui o gancho. Prende-se. Já está. Para voltar a pôr tudo no sítio, soltamos o gancho, feito. E vou dar como terminado o teste de autonomia real, sendo que ainda tenho bateria. Recordo que comecei este teste de autonomia com 0 km no odómetro e com 54,6 volts na carga da bateria. Fiz 33 km, vamos ver a carga da bateria, 45,3 volts. Estão a ver aí a tabela ao lado, temos 30% de bateria. Chama a atenção que este teste foi feito em condições extremas, inclusive com um off-road à mistura bem durinho. Portanto, eu creio que ela, naquela situação normal do dia-a-dia, fará uns 45 km. E sendo assim, vamos já às conclusões finais e começo já por avaliar o desempenho desta bateria. Na escala de 1 a 5, leva um 4. Em relação a estes dois motores, desempenho irrepreensível, leva um 5. A forma como estão escalonados estes modos de condução e ainda por cima com a função de parque, que é excelente, não me resta outra alternativa, 5. Em relação aos pneus, bom grip, muito fixe mesmo, mas preferia ver aqui uma roda 11. Levam um 4. Os travões portaram-se lindamente, mas como não são hidráulicos, levam um 4. Em relação à suspensão, gostei mesmo muito. Levam um 4,5 só porque já tive melhores. Em relação à iluminação, já ficou tudo dito, 4,5. Eu nunca dou classificação aos punhos e ao gatilho, mas a este conjunto eu tenho mesmo que dar. Levam um 5. E para dar a nota à relação preço-qualidade, começo logo por olhar para o nível de acabamento desta bichinha da Awesome. Os cabos aqui todos direitinhos, o bom gosto, o gancho que não vai abater, o gancho vai aqui impecável, um sítio onde está a porta de carregamento, a robustez deste material, só visto mesmo. Não me deixa outra hipótese. 5. E agradeço mais uma vez à Awesome pelo apoio ao canal. Muito obrigado mesmo. Companheiros, se quiserem adquirir uma bichinha destas, aí na descrição do vídeo está o link e o código de desconto. Sejam felizes, porque isto é do caraças. Grande abraço! Espetáculo!